Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Essa semana eu tive uma seguidora que me pediu alguma inspiração para bolo chá revelação e por coincidência eu tinha essa encomenda. A revelação não foi feita com um bolo, tá? Então o bolo era de massa branca, recheio de ninho com chocolate, tá? E aí eu tô passando por todo o meu bolo, o meu chantilly, e agora eu tô alisando com a minha espátula, tá? Minha espátula em L. Eu vou deixar ele bem certinho. E agora com essa espátulas que é de dentinho, sabe? São uns quadradinhos. Eu vou cavar o meu bolo. Isso mesmo, gente. Diferente de outras espátulas que a gente usa sempre a 45 graus, nesse caso a gente vai usar ela a 90 graus, realmente para remover chantilly do nosso bolo. E isso a gente vai ir removendo até a gente ver que a gente já tirou uma quantidade boa, para não ficar com excesso de chantilly, tá bom? Então você vai com a espátula a 90 graus, observa se tá todas as pontinhas, todos os quadradinhos, se ele foi removido, tá, gente? Se tá tudo certinho, todos os buraquinhos. Você tem que passar essa espátula até você ver que tá tudo certinho, tá? Como vocês podem observar aí, eu queria contar quantos buraquinhos tem, quantas linhas tem que eu poderia preencher. Então eu estava sempre observando quanto de chantilly eu poderia tirar na parte de cima do meu bolo. Então, antes de remover, eu sempre enfio ou a espátula ou um palitinho para você ver se você pode ou não tirar esse excesso de chantilly na parte de cima, tá? Então aí eu fui tirando. E aonde eu vi que precisava colocar, porque teve um lugar que eu tirei bastante, eu fui e adicionei mais chantilly, tá bom? Mas sempre vai colocando a sua espátula aí pra você ver se tá certinho, tá bom? Aí agora eu tô só acertando um pouco aí a parte de cima, vou remover por a última vez o nosso chantilly na nossa lateral e ver se não está faltando nenhum lugarzinho para colocar o chantilly, tá? Porque agora o próximo passo seria eu colocar o chantilly colorido já nas nossas linhas. Gente, esse bolo listrado, antes eu era conhecida pela quina, depois pelas flores e agora por bolo listrado. Não adianta. Os meus clientes, quando veem os bolos listrados, ficam apaixonados com eles. Então, eu tô recebendo muito pedido para bolo listrado. Enfim. Agora com um bico perlê, sim, tem que ser com bico e ele tem que ser menor do que a cavidade. A largura do bico tem que ser menor do que a cavidade que a gente vai colocar, tá? Eu vou ir depositando o meu chantilly. Tente não colocar com muito excesso de chantilly colorido, no caso aí era rosa e azul. Tente colocar não tenha tanto excesso, tá? Para que a hora que a gente for fazer a remoção do chantilly e igualar, né, fazer as listas certinho, não fica ultrapassando. Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. E aí eu vou colocando o chantilly. Eu confesso que nesse dia eu estava tremendo muito, não sei porquê, mas eu estava tremendo bastante e ele não ficou tão certinho. Mas o mais certinho que você conseguir colocar é o ideal, tá? Lembrando que o chantilly que eu tô colocando aí, ele tá bem tratado, tá, gente? Para que você tenha um tempo para você pegar e colocar a outra listra. Conforme você vai deixando o chantilly parado, ele vai ficando poroso, tá? Então, você tem que ser bem rápida. Colocou o chantilly rosa, já vem com o chantilly azul, né? Começou a fazer com o chantilly branco, você já tem que ter o chantilly rosa e azul já pronto, tá? Para que não tenha esse tempo para ficar poroso o seu chantilly. E agora eu tô usando o azul. O rosa eu fiz com o rosa seco e esse azul, o azul anis, tá bom? E aí eu fui fazendo as nossas listas. Podem ver que o azul já ficou mais certinho do que o rosa. Mas vocês vão ver que vai dar super certo. O mais difícil de fazer é quando é o bolo vermelho e branco ou preto e branco. É sempre complicado de fazer porque aí sim tem que ficar bem certinho, porque se ultrapassar, o vermelho transfere muito a cor, o preto também. Agora eu vou pegar a minha espátula em L e eu vou ir removendo, gente, mas é com muito cuidado. Remove um pouquinho, limpa a espátula. Remove um pouquinho, espátula a 45 graus, tá? Na verdade, ela é um pouquinho a 60 graus, na verdade. Ela não vai muito de ladinho, não, tá? Mas eu vou só tirando realmente o excesso do chantilly colorido que foi ultrapassando, tá?
E olha aí como que já tá ficando do lado de cá pra vocês terem uma noção. Não fica 100% retinho a primeira vez que eu passo, tá? Então aí agora, depois que eu removi todo o excesso, ele tá todo marcado, ele não tá bonito. Acaba que em algumas partes tá faltando chantilly colorido ou chantilly branco. Mas aí depois que eu faço isso, que eu tirei todo o excesso, é que eu venho passando a minha espátula a 45 graus, que aí sim agora eu vou alisar. Porque eu já removi o excesso de chantilly colorido, né? Porque o branco tá certinho, a altura tá certinho, o que pode passar em excesso é o chantilly colorido, tá? Então, depois que eu removo todo o chantilly colorido, eu venho fazendo realmente alisando a minha lateral, tá? E aí agora eu já vou começar a trabalhar as minhas quinas aí em cima. Na verdade eu tive que depositar um pouquinho mais de chantilly, porque eu vi que tava muito fininho essa parte aí de cima, para poder estar trabalhando aí a quina, tá? Então acabou que eu tive que colocar um pouquinho mais e ir acertando essa parte de cima aí, tá? Pessoal, eu quero avisar para vocês que tá tendo vídeo aula todos os dias lá na minha página, lá no Facebook, Delícias da Lorena Gontijo. Então, se você quer fazer parte dessas aulas, se você quer aprender mais ainda, corre para a nossa página do Facebook. O meu Instagram também, eu estou sempre postando coisinhas novas lá. E eu tô participando do Confeitar Minas, tá? Quem quiser aprender a minha aula do Confeitar Minas, lá eu tô ensinando flores, quinas e uma pinha também, flor de café, tudo isso eu tô ensinando na minha aula lá no Confeitar Minas. Se você quer aprender, adquirir, entra lá no meu Instagram, que tá lá o link para você comprar a sua aula, tá bom? A aula tá bem baratinha, tá bem dinâmica, enfim, acho que vocês vão aproveitar bastante. Eu tô muito feliz que eu fui convidada para participar do Confeitar Minas. Agora, gente, que eu tô aí terminando, né, vocês viram que eu tive que colocar um pouquinho mais de chantilly na parte de cima. E agora eu vou realmente acertar 100% as minhas listras, que é essa hora que eu já giro a bailarina com mais vontade, vamos se dizer assim. Porque agora já removi todo o excesso, a quina na parte de cima já subiu aquela quininha que dá pra gente já puxar a quina, né? E eu gosto de puxar com acetato, que fica aquele acabamento mais fininho, tá, gente? Aquele acabamento mais certinho. E agora aí é só questão de detalhe. Depois que você fizer aí tudo certinho, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço as minhas pérolas coloridas. Eu peguei o chocobol, coloquei um pouquinho de corante e eu vou esfregando esse corante nos meus chocobol, tá? Você vai coloca um pouquinho de pó nacar pra dar aquele brilho, né, perolado. Se você quer fazer o chocobol só perolado, é só você colocar só o pó nacar, tá? No caso aí eu fiz tanto ele azul quanto eu fiz ele rosinha, tá? Eu não precisava da parte de cima ser tão lisinha, até porque ia todo esse chocobol aí. Então eu fui colocando, tanto com a colher quanto com o próprio saquinho, eu fui colocando os nossos chocobol, tá? Eu usei a mesma cor de corante que tá na lateral, tanto em cima quanto nas bolinhas, tá? Quanto nas bolinhas quanto nas listras, porém deu uma diferença no chocobol, tá? O rosa ficou um pouquinho diferente, enfim, mas ficou até legalzinho. O topper ia ser por conta do cliente, então o cliente colocou lá na festa mesmo, ele colocou o topper no nosso bolo, tá? Eu também passei tanto o pó nacar na minha lateral e também passei o meu brilho. Obviamente, gente, eu amo brilho, então não poderia ser diferente, tem que ter brilho. E agora, gente, é realmente detalhe. Muita gente fala assim, Lorena, eu não consigo fazer esse bolo listrado. Gente, quando eu comecei a fazer também, não ficava tão perfeitinho, não ficava tão certinho as listras, não. Com o tempo, você vai vendo a posição de espátula. Tem vídeo meu aqui, eu mostrando que não ficou tão legal, a listra não ficou certinha. Enfim, é realmente uma questão de treino, tá? Então, coloquei também o brilho, o pó perolado e o pó perolado que dá o brilho, tá? Que é o da Mago. Olha que lindo ficou o nosso bolo. Olha esse brilho, Brasil! E essas listras. Enfim,
tá super em alta. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa videoaula, tá bom? Se você gostou, clica no joinha, compartilha, faz sinal de fumaça, escreve nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!